administrativo. Eu lhe demito. Você me pergunta, professor, este ato é ilegal, não é? Exatamente. Este ato é ilegal. Este ato não presta. Este ato não se encontra em consonância com o ordenamento jurídico. Agora, eu que vou lhe perguntar, você está demitido? A resposta é sim. Você está demitido. Não adianta, o ato é ilegal, mas ele goza da presunção de verdade. Então, ele deve ser cumprido. Você está... Mas, professor, eu não aceito. Ótimo, se você não aceite, vá ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário conserta. O Poder Judiciário apaga este ato ilegal, anula este ato ilegal. Mas você tem que provar para o Poder Judiciário que o meu ato foi ilegal, que meu ato não respeitou a motivação adequada, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, como se exige nas demissões do poder público. Deu para visualizar isso? Ficou claro este ponto? Esse é um aspecto muito importante dos atos administrativos. As consequências jurídicas do atributo da presunção de verdade, presunção de legitimidade. Respondida a primeira pergunta, vamos para a próxima pergunta. Pode soltar no plasma. Professor Eduardo, como se denomina o vício que atinge o requisito da finalidade do ato administrativo? O vício, ele pode receber vários nomes. O vício que compromete a finalidade do ato administrativo, ele pode receber, pela doutrina, pelos estudos de direito administrativo, vários nomes. O clássico dos clássicos é o desvio de finalidade. Ato administrativo que não atinge a finalidade pré-definida em lei é um ato viciado e este vício denomina-se desvio de finalidade. Nós demos aqui um exemplo. Nós demos um exemplo da desapropriação. A desapropriação, no primeiro bloco, deveria atender ao interesse público, que eu usei, brincando aqui com vocês, a construção de um hospital. Decorridos os anos, o hospital não foi construído, muito pelo contrário. O imóvel desapropriado, né, além de não ter construído em cima dele um hospital, ele se prestou para atender aos interesses pessoais da família do prefeito. Esse foi o exemplo que eu dei. Aí ocorre o desvio de finalidade. Mas a doutrina, no caso de desapropriações, ela não denomina esse vício, ela não chama esse vício de desvio de finalidade, mas sim de predestinação, de uma terceira destinação para o bem desapropriado. Então, via de regra, o vício desvio de finalidade se chama, na desapropriação, predestinação. Mas ele contempla o nome genérico desvio de finalidade. Geralmente, nos exames da OAB, eles procuram sempre o nome mais exato para a coisa, a melhor definição. Então, no caso de desapropriação, lhe aconselho a se prender mais na predestinação. Além disso, nós temos também o desvio de poder. O poder dado pela lei ao agente público. Se o agente público não atendeu, não utilizou este poder de maneira adequada, também aqui há o desvio de poder, que também vai estar relacionado a este vício, a este nome mais genérico, desvio de finalidade. Então, acho que esclarecemos essa segunda dúvida. Vamos agora ouvir a terceira pergunta. Por favor, pode soltar a terceira. Professor, o que é discricionariedade? Olha lá o tema da discricionariedade retornando aqui, né? Discricionariedade é uma classificação do ato administrativo. E essa classificação diz respeito ao poder de liberdade, à margem de liberdade dos agentes públicos. Nós sabemos que, via de regra, os atos não possuem liberdade, muito pelo contrário. A administração, quando vai praticar o ato, ela geralmente tem que seguir todas as regrinhas da lei. E a lei já estabelece todas as condições e todos os elementos para que este ato
seja realizado em conformidade com o que ela manda. Ok? A lei não abre liberdade, via de regra. O exemplo típico disso é a licença, não é? Eu dei já um caso de multa, agora eu vou falar um pouco da licença. Ah, professor, eu quero construir a minha casa, comprei um terreno. Ótimo, você comprou um terreno, quer construir a sua casa? O Estado não pode impedir que você exerça esse direito de construir a casa. Agora, você tem que construir essa casa dentro das regrinhas da lei, né? Então o Estado vai lá, olha, eu quero que você faça um projeto básico, eu quero que você faça a planta, eu quero que você pague os tributos, eu quero que você me apresente todos os documentos. A partir destas comprovações, eu vou lhe dar a licença para construir. Veja, a licença não é um ato discricionário, não. A licença é um ato vinculado. Se você atendeu às condições da lei, pronto, o Estado está obrigado a lhe fornecer a licença. Ele não tem poder de escolher se lhe fornece a licença, se não lhe fornece a licença. O ato é vinculado. Agora, nem todo ato administrativo é vinculado. Só que a vinculação é a via de regra. A exceção é a discricionariedade. O que é discricionariedade? É a margem de liberdade para o Estado fazer aquilo que entende melhor. Aquilo que é mais conveniente para o poder público. Aquilo que é oportuno naquele momento. Quando tratamos de discricionariedade, temos que falar. A discricionariedade está dentro da lei. A lei vai entregar o poder de escolha ao agente público. Óbvio, com os limites determinados por ela mesma. Ela vai falar, você pode escolher entre A ou B, você pode fazer ou C ou D. Ela não dá ampla liberdade e discricionariedade não significa exercer sem limites um poder de escolha. E também não pode ser contrário à lei. A lei tem que fornecer este elemento, esta peculiaridade ao agente público. A lei tem que entregar. Com relação à escolha do agente público, é muito importante. Ele vai usar critérios de conveniência e oportunidade. Isso nós chamamos de mérito administrativo. A escolha do agente público é um mérito administrativo. Então, o Poder Judiciário não pode escolher no lugar dele. Se a lei concede a oportunidade ao servidor público, é ele quem deve escolher, e não um juiz de direito. Tudo bem? Então, mais um esclarecimento. Vamos para a nossa próxima pergunta. Pode soltar. Professor, como se aplica o princípio da autotutela? O que é princípio da autotutela? Como se aplica o princípio da autotutela? Gente, nós sabemos que o regime jurídico estatal não é um regime simples. O regime jurídico estatal, ele está postado em dois princípios fundamentais. O princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado e também está postado num segundo princípio chamado de indisponibilidade do interesse público pela administração. Isso nós já sabemos. Só que um dos princípios que se encontra inserido na indisponibilidade do interesse público pela administração, ou seja, nas restrições do poder público, na ausência de liberdade do poder público, é justamente o princípio da legalidade. O princípio da legalidade administrativa não é igual à legalidade do cidadão, porque a do cidadão é ampla liberdade, o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já a administração, pelo contrário, só faz aquilo que a lei determina ou aquilo que a lei autoriza. Então a administração não possui liberdade nenhuma. Ela precisa respeitar, seus atos devem estar em perfeita consonância com a legislação. Só que toda a perfeição, né, exigida pela nossa lei, às vezes não é alcançada pela administração. Isso significa que às vezes a administração erra, às vezes a administração se engana, às vezes a administração não consegue realizar atos legais, ela cai na ilegalidade. Mas a própria administração, pelo regime jurídico dela, ela fala assim, meu Deus do céu,
Eu errei aqui.